Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Estamos aqui de volta com o canal do YouTube para trazer esperança ao coração do pastor. Desde já agradeço a cada um de vocês que tem nos acompanhado. Muito obrigado. E é importante também os seus comentários, não é? Nós sabemos que a vida cristã já não é fácil. Sabemos que é um caminho penoso, um caminho solitário, um caminho espinhoso, um caminho, como Moisés declarou, né? Um caminho cheio de montes e de vales. Quando Moisés se refere à questão de montes e vales, lá em Deuteronômio 11:11, eu acredito que ele não está falando simplesmente da questão montanhosa, né? Lá em Canaã, ou da topografia monótona do Egito, mas está falando também da vida cristã, da vida da nossa fé. Né? Nós sabemos que nós temos montes e não há vales sem montes. Isso é na vida cristã. Aí eu quero trazer hoje para a vida pastoral, para a vida do pastor. Eu costumo dizer também que só pastor entende pastor, não é verdade? E como é que nós podemos hoje, né, viver o ministério pastoral? Hoje, em pleno século XXI, num período totalmente pós-moderno, onde nós saímos da era da industrialização para a era tecnológica, né? A era digital, e nós estamos vendo o que está acontecendo de fato com o nosso mundo. Com certeza muita gente tem falado que quando passar essa crise pandêmica, essa pandemia do Covid-19, o mundo não será mais o mesmo. Vocês têm visto, né, pessoas que não tinham nenhuma habilidade com a tecnologia, hoje gravando suas lives, gravando seus vídeos, editando, né? Eu acho que esse período, o que foi baixado de editor de vídeo, né, não foi fácil, né? Se você pesquisar aí, ver o ranking dos aplicativos que foram baixados, eu acredito que o aplicativo para edição de vídeos está entre os top 50, top 30, top 20, por aí. Mas a gente vai aproveitar esse canal nessa era tecnológica, né, que eu costumo dizer que é tecnologia digital da informação e comunicação, para trazer esperança ao coração do pastor. E você, meu amigo pastor, você, meu colega, é muito importante a sua opinião. Nós vamos tratar muito sobre isso, né? Porque nós sabemos que a ascensão e a queda de todas as coisas depende da liderança, quer se trate da sua família ou de uma congregação local. Então tudo vai da liderança. E o Espírito Santo concede, né, dons aos cristãos para o ministério da igreja local. Mas como eu posso saber, como eu posso definir de fato o que é ser um pastor? Porque tem pessoas que dormem hoje e acordam um pastor, montam uma congregação, maravilha. Então aquelas pessoas que o seguem vai achar que ele é de fato um pastor, assim como aquelas pessoas que seguem o Henry Christie, né? O Henry Christie acha que ele é o Cristo. As pessoas também seguem ele, acham que de fato ele é o Cristo. Mas também muitas pessoas seguem o pastor achando que o cara é pastor. Mas eu quero falar para vocês que a vida cristã, ela depende muito do aprendizado cristão, não é verdade? Então, se você tem fé, você tem que andar com quem tem fé. E nós vemos isso, o Espírito Santo, ele concede dons aos cristãos, né, para que eles possam de fato estar ajudando na igreja, no ministério local, para a edificação do corpo de Cristo. E dentre eles nós sabemos que está escrito lá em Efésios 4:11, né, os dons de ministério, e dentre eles está justamente pastores e mestres. Olha que coisa interessante, pastores e mestres. Hoje na vida secular, para uma pessoa ser chamada de mestre, ela tem que ter o título de mestre. Ela deve ter feito, de fato, né, ter a sua vida estudantil. Normalmente, ela passou pelo ensino fundamental, passou pelo ensino fundamental 2, passou no ensino médio, aí vai para uma faculdade, faz a sua graduação, depois a sua pós-graduação, se especializa. Aí tenta o mestrado, e quando ele conclui esses 2 anos de mestrado, né, geralmente 1 ano para
pagar os créditos em mais um ano para preparar a sua dissertação, a sua tese, e no final disso tudo, com muita dificuldade, mas é com muita dificuldade mesmo, é muita luta. Aí, no final das contas, ele terá o título de mestre. E para ser pastor, será que é assim também? A pessoa ela tem que dormir hoje e acordar pastor, porque o que tem de muita gente aí sendo chamada de pastor, mas será que essas pessoas têm a vocação? Será que é necessário um aspirante ao episcopado, como fala lá em 1 Timóteo 3:1? Será que de fato ele precisa passar por um seminário? Ele precisa ter um ancião de um pastor experiente para acompanhá-lo, para ajudá-lo nessa caminhada? Ou ele tem que ser independente? Eu vou abrir uma congregação aqui, ou se não, como acontece muito, na verdade, às vezes as pessoas elas discordam do seu pastor, ela está ali como líder de uma denominada igreja e de repente ela rompe com o seu pastor, ela sai da igreja e faz que nem Lúcifer. O que é que Lúcifer fez? Ele fez comércio no céu. Ele queria colocar o seu trono acima do de Deus. Então o que é que acontece? Ele havia feito esse comércio. Só Deus sabe o que ele conversou com os anjos que o convenceu a se rebelar contra Deus. Resultado, o orgulho precede a queda. E eles foram expulsos da presença de Deus, não é verdade? E a gente vai ver justamente isso. As pessoas têm feito isso. As pessoas têm saído das igrejas e têm montado o seu próprio ministério. Quando sai em paz, com a bênção do pastor, é outra coisa. Mas quando a pessoa se rebela, e aqueles que saem com ele? Talvez você já passou por isso. Talvez você seja um deles. Se você não tem como mais voltar, peça perdão, converse, resolva as coisas. Porque aquilo que você está plantando, você vai colher lá na frente. É só você olhar a vida de Jacó, não é? O que Jacó, o suplantador, fez, ele veio colhendo, ele colheu. Por exemplo, ele enganou seu pai com os pelos, né, lá do animal, juntamente com a sua mãe, e no futuro ele também foi enganado com sangue, né? Ele foi enganado por isso. Então aquilo que você plantar hoje, você vai colher. Não importa quanto tempo você vai viver, mas o passado, ele sempre virá ao teu encontro. Não esqueça disso. E conforme a gente observa nas Escrituras, apesar da igreja ser um organismo, ela precisa ser organizada. É importante que a igreja seja organizada, porque de outro modo não sobreviverá. E a liderança, ela faz parte da organização espiritual. Então, nesse contexto aqui de 1 Timóteo, capítulo 3, ela descreve o bispo, o diácono e a igreja em si. E quando a gente compreende essas três posições, essas três descrições, poderemos liderar com mais excelência no ministério da igreja. Então, você acha que o pastor precisa, de fato, passar por um seminário? Ele precisa estudar? Ele precisa passar por um concílio teológico, por uma banca de pastores, para examinar, para ver qual é o tipo de pastor que vai estar ali no púlpito da igreja ensinando ao povo de Deus? Aí a gente vê que uma das qualificações, queridos, igreja do Senhor, você quer saber de fato qual é a qualificação de um pastor? Quer saber de fato se essa pessoa está qualificada para estar à frente de uma igreja, para estar em cima de um púlpito? 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 7. Analisa esse texto com calma. A gente vai trabalhar com ele por esses dias, tá? E no próximo vídeo, dentre as qualificações de um bispo, a gente vai ver justamente o que está no versículo 2, que um pastor, ele precisa ser apto para ensinar. Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não aprendi?
O ensinamento da palavra é um dos principais ministérios de um pastor. Um dos principais ministérios de um pastor. Se você olhar ali no Evangelho de Mateus, 60% ali que Mateus registra, aquele evangelho inspirado pelo Espírito Santo, 60% você vai ver Jesus Cristo ensinando a palavra. E na verdade, a gente vê que muitos estudiosos acreditam que pastores e mestres, que está lá em Efésios 4:11, muitos acreditam que se refere a uma só pessoa com duas funções. Ele é pastor e ele é mestre. A gente vê que um pastor, ele é automaticamente um mestre. Porque segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2, o texto nos diz: e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. E no versículo 24 do mesmo capítulo 2 de 2 Timóteo diz: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente. Apto para ensinar e paciente. Phillips Brooks, um famoso bispo norte-americano do século XIX, ele disse o seguinte: a aptidão para ensinar não é algo que se obtém por acidente, nem por um irrompimento de zelo ardente. Foi isso que ele falou, Phillips Brooks, um bispo norte-americano do século XIX. Então eu quero dizer para vocês, no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, as questões cruciais na vida do pastor. O pastor ele tem que ser apto para ensinar. Um pastor, ele deve ser um estudioso dedicado da palavra de Deus, queridos, para que de tudo que ele aprenda nas Escrituras, ele possa ajudar os outros, ensinar os outros a conhecer a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o próprio Deus. O pastor que tem preguiça de estudar, é uma calamidade para o púlpito. É triste. Que Deus tenha misericórdia de nós. E no próximo vídeo nós vamos tratar mais sobre as questões cruciais na vida de um pastor. Se de fato essa pessoa que está no púlpito, ela é apta para ensinar, se ela tem conhecimento do seu chamado. Muito obrigado a você, meu irmão, meu amigo, família de Deus, você, querido pastor. Preciso também dos seus comentários, das suas sugestões, das suas críticas, para que nós possamos melhorar, crescer. Você que se inscreveu, muito obrigado. Deus te abençoe poderosamente. Se você não se inscreveu, se inscreve aí, porque eu quero que você seja bênção para a minha vida. Eu quero ser bênção para a tua vida, ok? Um grande abraço e, como eu costumo dizer, um cheiro no coração de todos. Valeu!